beleza? Aqui é o João falando. Pessoal, nesse vídeo vou falar sobre a evolução dos controles do PlayStation. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e também deixe seu like. Então, vamos para o vídeo. Controle do PlayStation 1. O controle do PlayStation foi lançado ao lado do PlayStation original em 1994 e foi inspirado no controle do Super Nintendo, com a adição de mais dois botões, L e R. Esse formato de controle agradou o público, sendo a base para o formato dos gamepads da Sony até hoje. Controle PlayStation Dual Analog. Com o sucesso do PlayStation 1, a Sony lançou o Dual Analog em abril de 1997, pensando em oferecer controles mais fluidos e precisos. E o controle recebeu também a adição do botão Analog, que permitia o jogador ligar ou desligar os botões analógicos. Curiosidade é que o Dual Analog, para os Estados Unidos e na Europa, não contava com função de vibração, enquanto no Japão o controle contava com essa função. DualShock. Com a adição da Sony de analógicos, gerou algumas reclamações no Japão, somando que nos Estados Unidos e Europa o controle não tinha função de vibração. Com isso, a Sony decidiu lançar mundialmente o primeiro modelo do PlayStation DualShock, que vinha com a função de vibração, borracha nos analógicos e adições do comando R3 e L3, que são aqueles botões quando você pressiona o analógico. O DualShock foi bem aceito pelo público, sendo que segue vivo até hoje na quarta geração do PlayStation. DualShock 2. Com o lançamento do PlayStation 2 em 2000, a Sony lançou a segunda geração do DualShock, bem semelhante com a geração passada, mudando que agora a cor padrão era preta, botões analógicos sensíveis à pressão e leves mudanças estéticas. Six Axis. O PlayStation 3, lançado em novembro de 2006, veio inicialmente com o controle Six Axis, com um visual semelhante ao DualShock 2. A única diferença com o DualShock 2 era que o controle não tinha função de vibração, por causa de um provável processo entre a Sony e a Immersion, que acusava a primeira de cópia de uma das patentes sobre a função de vibração em controles de videogames. Com isso, a Sony resolveu tirar a função, para evitar ter que retirar o produto do mercado, caso perdesse na justiça. O Six Axis veio com sensores de movimento, tecnologia wireless via conexão Bluetooth, bateria recarregável, LED indicadores dos jogadores e foi o primeiro com o botão PlayStation. DualShock 3. Em 2007, um ano após o lançamento do PlayStation 3 e do controle Six Axis, a Sony lançou o DualShock 3, que após confrontos na justiça, a Sony e a Immersion concordaram em trabalhar juntos. Com isso, o DualShock 3 voltou a ter a função de vibração em seu corpo. Além disso, o DualShock 3 não era muito diferente do Six Axis, apesar de pesar cerca de 40% a mais por causa dos novos motores de vibração. O Six Axis foi descontinuado em 2008, tornando o DualShock 3 o controle padrão do PlayStation 3. DualShock 4. Com o lançamento do PlayStation 4 em 2013, a Sony lançou a quarta geração do DualShock, o DualShock 4, que contou com uma repaginada do design, mas sem esquecer do padrão clássico. O DualShock 4 veio com muitas novidades, sendo uma barra de luz na parte superior, que tinha funções próprias em determinados jogos, ou então para diferenciar o controle do jogador 1 com 2, touchpad frontal capacitivo, detecção de movimento, alto-falante, opção para conexão com fone de ouvido. Tivemos a remoção dos botões Start e Select, e a adição dos botões Share para compartilhar capturas de tela, e o botão Option, que na prática opera como o novo botão Start. DualSense. Com a recente revelação do console do PlayStation 5, a Sony resolveu divulgar primeiro o controle, chamado de DualSense. Foi dito que ele traz uma sensação de toque à jogabilidade do PlayStation 5. O DualSense manterá algumas funções do DualShock 4 e terá feedback áptico, muito mais avançado, e gatilhos adaptáveis para os botões L2 e R2. E além disso, o botão Share do DualShock 4 será substituído pelo botão Create. O DualSense também possui um microfone embutido, que permite que os jogadores conversem com seus amigos facilmente, sem um headset, mas claro que não substitui o uso de um headset. Particularmente, eu achei muito bonito o design do DualSense. E o que você achou? Deixe nos comentários a sua opinião. Pessoal, com esse vídeo, vimos como foi a evolução dos controles do PlayStation, desde 1994 até 2020. E que grande evolução foi essa? Se você for ver o primeiro controle e o atual, conseguimos notar como essa evolução foi enorme. Com isso, chegamos ao final do vídeo. Qualquer dúvida ou crítica pode deixar nos comentários que vou estar lendo. Tchau e até a próxima!